Vamos ler aqui no hebraico, Gênesis 6. Diz assim, Bereshit 6, Bereshit Vav Aleph. Vayehi ki Richel Hadam. Vayehi, e aconteceu que Richel, quando começou Hadam, o humano, Larov, a se tornar numeroso, al penei, sobre as faces de Hadamah, sobre as faces o solo. O Vanoti e o Ledo e o Ledu e as filhas geradas larguem para eles. Vaer e viram Venei ha-Elohim, os filhos de Elohim. Et Benot ha-Adam, as filhas de humano, que tovot, que boas, Rena, elas. E aconteceu que quando o humano, Hadam, em outras Bíblias, pode estar, quando se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram os filhos. Só que a palavra aqui é Adão. Adão é traduzido como humano, não é? Por isso que a tradução literal, estou usando a do Edson de Farias, coloca humano. Quando o ser humano começou a se multiplicar na face da terra, aí está solo. Adamá significa solo. As filhas que foram geradas pelo ser humano, tá? Elas eram muito tovot boas, né? Tove é bom. Então elas eram belas. Gênesis 6. Marquei aqui para ler. Então eu marquei com uma caneta 3 palavras bem interessantes. Tá? Grifei aqui. Tem 3 palavras no texto. Tem uma nota aqui, eu quero comentar. Tem a palavra tzadik, tamim e ramaz. Essas 3 palavras têm a ver com a época de Noa. 3 palavras interessantes. Uma palavra muito importante que deve ser lembrada é a expressão Hamas. Hamas é traduzido por violência. É a violência humana que desperta a justiça de Deus. Hamas. Hamas também é roubo. O que acontecia aqui em Gênesis 6? Eu vou explicar o contexto. Esses filhos de Deus são os anjos. Que violência é essa que estava acontecendo em Gênesis? Havia, entre muitas coisas, uma coisa era roubada na época. Pasme. O livro de Enoque diz que a pureza era roubada. Como assim, Cunha? As mulheres eram desposadas e nesta época, e até nos tempos bíblicos, uma mulher tinha que se casar virgem. Pagava-se o dote, provavelmente já tinha, e os homens casavam. Tá? Em cada época tem um modo de se casar, ou a cultura, né? Mas alguma coisa acontecia aqui, bem sinistra nessa época. As moças que estavam desposadas, por exemplo, um homem desposava uma mulher, significava o quê? Queria casar com ela, então ele tinha permissão pela família de casar. Mas qual é a violência que existia aí também? Os homens maus iam lá
tiravam a virgindade daquela mulher que ia se casar com aquela pessoa. Jamais. Violência. Era uma das formas de violência em Gênesis. Nessa época existia Noa, o Tzadik, o Tamim. Tzadik é justo, Tamim quer dizer completo, íntegro. Essas duas palavras estão em Gênesis. Então, 3 palavras importantes aqui. O justo Noa, que não morreu com aquela geração. Porque Deus determinou que fosse destruída a terra e Deus deu mais 120 anos à geração. 7 dias antes do dilúvio, Noa entrou na arca. Noa entrou na arca depois de construí-la. Se nós analisarmos o contexto, havia muita corrupção na terra, mas havia também um tempo de misericórdia. Deus, evidentemente, ele não criou o ser humano para destruí-lo. Então, Deus deu mais tempo. Como o homem, vendo Noa construir a arca aquele tempo todo, não quis mudar, não quis aprender o caminho de Deus, não quis conhecer a vontade de Deus, não quis mudar os seus maus caminhos, Deus ainda manda Noé entrar na arca com os animais, fecha a arca e espera 7 dias. Noé, quando entrou na arca, Noé viu pessoas despreocupadas, os violentos, os ramacitas, continuaram na vida profana, adúlteros continuaram no adultério, os mentirosos continuaram na mentira, o enganador continua a enganar, os feiticeiros continuaram na feitiçaria. E ninguém estava nem aí para Noé. Ninguém estava nem aí para as palavras de Noé. Não havia querer mudança, se arrepender. Se Deus executa tudo com perfeição, por que as coisas não continuam perfeitas? Por que coisas acontecem? Deus se arrepende? Não. Não é arrependimento a palavra ali. A palavra arrependimento é teshuvá. Ali a palavra é outra. Tá? Ali a palavra é se entristeceu, literalmente. Ele ficou triste. Mas por quê? Deus ficou triste porque um pai, de forma nenhuma, quer ver um filho na desgraça. Um pai quer sempre o melhor para o filho. Quando Deus vê o homem escolher o caminho errado, justamente o homem vai colher também as consequências das escolhas. Deus deu mais 120 anos e ninguém mudava. Você acha o que vai acontecer com essa terra? Como o texto vai dizer, as pessoas se tornaram malignas. Você não imagina o que é isso? Não havia mais honestos. Isso significa que enquanto haver pessoas se arrependendo, há esperança para o humano. Mas, quando não houver mais pessoas se arrependendo, aí está chegando o fim. E nós podemos aguardar as coisas ficarem muito piores daqui para frente. E a alma do justo vai suspirar por justiça. E a corrupção vai ser tão escancarada, tão absurda,
que aquilo que é absurdo para a sociedade vai ser como se fosse algo comum. E o justo vai gritar nos telhados, e muitos serão mortos, perseguidos, e a sociedade não vai querer mais ouvir sobre a justiça. Os eleitos de Deus vão continuar vivendo a verdade, porque o justo, ele é fiel. Mas vai chegar um tempo que as vozes daqueles que clamam vão cessar. E a terra vai ficar de uma forma generalizada, tão insuportável que os justos vão pedir para morrer. E vai chegar o tempo que não vai haver mais quem pregue arrependimento nessa terra. Vai ser proibido se falar de Deus na terra, porque o homem a cada dia está se tornando maligno. Mas eu quero dizer para você que Deus vai tolerar até que o pecado chegue à medida. Mas o dia, deixa eu te falar isso aqui, mas o dia que chegar na medida, acabou. Noé vai entrar na arca, vai selar ela e ninguém entra mais. Então você que ainda tem um coração, uma parte amolecida, que não se tornou totalmente de pedra, salve tua alma.